Salve, salve galera! Boa noite a todos. Nessa aulinha aqui de hoje eu vou estar comentando como que você vai usar o Price Action, tá? Que é uma estratégia infalível se você usar da maneira correta, tá? Quem erra é a gente, não é a técnica, não é o mercado, certo? Então se você aplicar a técnica corretamente que eu vou ensinar aqui, de uma maneira bem simples, tá? Porque é bem fácil mesmo de aplicar, porque não tem muita coisa que você precisa analisar e eu vou estar explicando até o final dessa aula aqui. Por isso fique até o final dessa aula e já vai deixando aquele like. Show? Então, como que você vai analisar? Primeiro, você deve tirar o zoom do gráfico aqui, né? Para poder analisar o que está acontecendo no mercado, tá? Qual a tendência, qual é o movimento que ele está fazendo. Como o mercado ele anda em tendência de topos e fundos, se ele estiver fazendo isso aqui, ele vai estar caindo, topos e fundos mais baixos, certo? Rompendo mínimas, certo? E deixando máximas mais baixas. Então, olha esse padrão aqui, esse é o padrão de tendência de baixa. No caso, olha o movimento do dia, ó. Então, devemos pensar em quê? Em vendas, certo? Sempre que o preço chegar em regiões de topos, tá? Testes, a gente pensa em vendas. Por exemplo, bem por aqui, ó, certo? Ótimo ponto para você vender quando o mercado voltar. Show? Então, você sempre vai imaginar que o mercado ele venha fazer exatamente isso aqui. Então, quando ele volta, ó, o mercado ele vende, certo? O pessoal ele vende aqui se não rompe os topos, porque não reverteu. Se você marca uma linha aqui, beleza, você ia esperar um fundo mais alto aqui, coisa que não aconteceu. Ele já veio bem na mínima, mostrando que ia tentar continuar a cair, né? Continuar o movimento de baixo. Ó. Então ele veio e fez isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Você repara. Então com essa movimentação aqui, ó, sem o zoom a gente consegue perceber qual a movimentação que ele está fazendo. Ó. É esse movimento em branco que é importante, tá, galera? Esse movimento em branco aqui que é os topos e fundos de referência, sacou? Ó, fez isso, pá, aqui, pá, foi, ó, pô, pô. Você repara que ele começou a mudar o padrão aqui, ó. Quando ele rompeu essa outra linha aqui, ele tava meio que ficando em colapso, ó. A linha tava começando a ficar mais íngreme assim, ó. Certo? Aí ele veio e quebrou a linha, iniciando um possível pullback desse outro movimento aqui, ó, dessa outra linha. Ó, tá vendo que é esse movimento que tá tocando na linha aqui, nessa outra linha? Então ele poderia fazer um pullback até aqui, reverter e voltar a cair. Só que repara, nos topos e fundos, galera, quando ele começou a subir, ó, ele reverteu aqui o primeiro movimento para iniciar um pullback, certo? E ó, em momento nenhum ele veio e rompeu mais o fundo, ó. Tá vendo aqui? O fundo foi, ó. Olha só, repara aqui nessa movimentação. Olha que movimento que é esse, ó. Se você for reparar. Lá no Instagram eu comentei sobre esse movimento, né, do ombro, cabeça, ombro invertido. Tem um vídeo lá no Instagram. Se você não segue a gente ainda lá, corre lá no Instagram. O link tá aqui embaixo, tá? Que é um movimento que a gente explica no nosso livro. Inclusive, para quem quiser comprar o livro, a gente ainda tem mais 7 unidades. Quando acabar, vai acabar a promoção. O valor vai aumentar, tá? Então, se você quer aprender mesmo e conseguir ter resultados aqui no trade, o livro é um caminho só para você pegar, estudar e aplicar que vai dar certo, tá? Aí se você gostar do conteúdo, você quiser mesmo se aprofundar assim e ter um ensinamento com a gente, aí você faz os treinamentos, né? Adquire treinamento, vai ter acesso a aulas, né? Explicando aquele conteúdo do livro, que é o conteúdo todo refinado, certo? Então o link vai estar aqui na descrição para você conseguir ter acesso a esse conteúdo e conseguir aplicar a técnica perfeitamente. Então, ó, galera, o que que ele fez, ó? Se você for prestar atenção, ele começa a mostrar o que vai voltar a subir, ó. Olha só nessas micro movimentações aqui também, ó. Se liga só. É isso que eu presto atenção quando eu tô operando, ó. Se o mercado tá vindo aqui, eu vou e marco aqui, ó. Marco o fundo, vou ver o que ele tá fazendo. Falso rompimento do fundo, né? Aí ele vem, ó, quebra as linhas. Olha, se liga no movimento um pouco menor. Você vai analisando toda a movimentação, ó. Olha esse outro movimento também, ó. Pá, pá, pá. Que é esse movimento da quebra da linha, tá bom? Que ele tá fazendo para deixar um fundo mais alto e tudo. A mesma movimentação desse outro movimento aqui das duas linhas, né? Ó, para quem entende toda a técnica, tem o bizu das duas linhas, né? Então, se você entende a técnica e tá ligado como que funciona, você conseguiria pegar essa movimentação aqui pro alto, né, galera? Depois disso, ele veio romper o topo. Esse topo aqui, para mim, era o que ele, se rompesse, o bicho ia subir muito, tá, galera? Que era do movimento desse da linha aqui, um movimento um pouco mais médio, tá vendo? Assim, ó. Como se fosse essa movimentação aqui, ó. Certo? Então, quando rompeu aqui, eu falei, né? Vai subir mesmo, certo?
Então, você repara pelas movimentações um pouco maiores. Tudo vai iniciar nessas movimentações um pouco menores, no candle, né? A princípio, tudo começa num candle, que vai formando as tendências um pouco menores que essas outras aqui. Então, começou a reversão bem aqui, ó. Então, você tem que estar prestando atenção em todas as movimentações. Quando você vai entrar no gráfico, na operação, na hora de fazer a operação, de entrar mesmo, aí que você dá o zoom e olha aqui, ó. Ah, aqui que tá dando candle de start, que é o candle de referência e tudo, certo? Quando ele voltar, ó, candle de referência, candle de start, voltou, pá, bonitão, vai subir, ó, certo? Então, quando você vai fazer sua entrada, que você dá o zoom no gráfico. Então, quando ele rompeu o topo aqui, ele confirmou. Então, você tem que pensar somente em compras, tá bom, galera? Voltou, oportunidade de compras, compra. Para quem entende os start, galera, ó, uou, explodiu, né? Os bizus aí, famoso raio, né? E é aquele negócio. Então você tem que saber. Olha aqui, a mesma coisa, ó. Quando que acaba esse pullback aqui, galera? Esse aqui é um pullback, ó. Esse aqui é um pullback. Eu posso operar a favor dele até que ele rompa algum topo. O pullback ele só acaba quando rompe algum topo, tá, galera? Então ele poderia continuar aqui, ó, até reverter a movimentação aqui, certo? Então por isso que você pode operar ele. Tá? Mas se ele chegar em alguma região, por exemplo, igual aqui nesse teste de topo aqui, vem e rompe a máxima desse topinho de referência aqui, do pullback, reverteu. Então eu vou ter que esperar a volta para deixar um fundo mais alto que esse, que é aquela movimentação que a gente estava comentando agora ali, que ele toda hora faz, ó. Certo? Então é isso. Toda hora. Então todo mundo já sabe disso, então espera para comprar nessas regiões aqui, certo? Bem simples, só você ter paciência e esperar, tá? Só isso, só isso. Ó, igual do dólar que é bem perfeito a movimentação, ó. Se você for analisar dessa forma aí, galera, ó, olha só, você vai marcar as linhas, né? Com dois topos você já pode marcar uma linha de tendência que serve para você saber a direção e a força dele, ó. No caso, se a linha tá para baixo, a direção dele tá para queda, né? Então você vai pensar em vendas, né? Ó, se marcou a linha e tá para baixo, show de bola. Mas aí tem uns detalhes. Quando começa a romper essas linhas, significa que o preço está perdendo força. Então tem significado, tá? Quando o preço ele passa a linha, ó, igual aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá mostrando fraqueza naquela direção de baixo. Então, se ele rompe ali, logo em seguida rompe um topo, ele me mostra que ele reverteu a tendência, né? Então, se ele tava caindo aqui, ó, se ele tava caindo, pá, foi, rompeu o topo, você não vai mais pensar que ele vai cair mais, você vai pensar que ele vai fazer apenas um pullback para depois voltar a subir, né? Que foi isso aqui que eu postei lá no Instagram. Corre lá, clica aqui no link abaixo, você vai ser redirecionado lá para o Instagram e você vai ver isso aqui lá nos stories, tá? Foi exatamente isso aqui, isso aqui é um padrão, ombro, cabeça, ombro, invertido. Então, olha o tanto que o mercado ele subiu depois, ó. Então, temos esse topo, esse fundo de referência. Quando rompeu, tudo isso aqui é pullback, ó, galera. Tudo pullback, ó. Ele ficou enrolando, mas depois ele andou mais, né? Então, quando ele rompe o topo, você vai ajustando. Então, eu pensaria, pô, agora o fundo de referência é esse aqui, ó. E o topo de referência é esse aqui. Rompeu ali, o topo de referência é esse aqui. O topo de referência é esse aqui, porque é a máxima. E o fundo continua sendo esse aqui, tá? Até que ele venha, deixa um fundo mais alto, venha e rompa a máxima. Aí o meu fundo de referência seria aqui. Mas repara nos sinais, ó. O que aconteceu aqui? Novamente, rompeu a linha. O que significa quando rompe a linha? Olha, a direção que ele estava indo era para cima, ó. Para cima, pá. Ele rompeu a linha. Então, se ele está vindo para cima, você vai pensar que ele vai vir na direção oposta, tá? Então ele vai cair. Então você vai imaginar que a gente tem que vender, certo? Mas onde a gente vai imaginar que a gente tem que vender, tem algumas regiões. Então, ó, nessa região aqui, mais ou menos, se ele passar, a última região vai ser bem aqui, ó, tá? Então é nesses pontos aqui. Nessa primeira região aqui, quando ele dá essas confluências assim, ó, de tocar nessa linha aqui também, ó, dessa LTA, voltou, ó, rompeu, voltou, testou ela. Cara, isso aqui é top para vender, tá? Principalmente se já tiver nessa região aqui do ombro, cabeça, ombro, ó, do outro ombro, ó. Aquele lá era o ombro, cabeça, ombro invertido, esse aqui é o ombro, cabeça, ombro normal, tá? Então é na outra região do ombro. Show? Aqui que você tem que esperar start, não é aqui no fundo nem nada, tá? Então se ele reverter na micro tendência dos candles, você vai pensar em vender aqui, certo? É assim que funciona. Então, ó, quando ele veio, caiu, veio caindo, ó, e só seguir ele. Olha aqui o outro, ombro, cabeça, ombro invertido, ó. Foi, pá, pá, rompeu a linha, provavelmente não vai mais romper o fundo, porque como ele perdeu força, galera, então ele não vai mais ter força para renovar a mínima.
certo? Então ele fraqueja e deixa um fundo mais alto, certo? Ele não consegue mais chegar nem na mínima, porque tá perdendo força. Então, quando ele rompe essas linhas aqui, ó, significa isso. Então, se você vê isso aqui acontecendo no dia, ó, fez isso aqui, foi romper o fundo, aí tá em pullback, ó, tá fazendo pullback, fez isso aqui, você vai marcar a linha. Então, se ele vir fazer aqui, ó, romper a linha, você vai falar, opa, tá acabando o pullback. Tá revertendo a tendência aí, provavelmente. Só confirma de fato quando rompe o fundo, mas quando rompe a linha, me indica fraqueza na movimentação aí, certo? Então já espera um topo mais baixo, show? Para vender aqui. Aí os start acontecem nessas regiões aqui, show? Ele caiu. Olha só, suporte e resistência. Quando o suporte é rompido, vira uma resistência, não é mesmo? Pá, voltou, olha outro ponto para vender, ó. Pá, então temos alguns pontos. Teste de fundo, segundo ponto aqui na LTB e o último ponto aqui no topo, certo? Esses 3 pontos que você espera o candle start, tá bom? Então, se ele chegar nas regiões aqui e mostrar uma possível reversão, igual fez aqui, ó, de novo, se liga, marca a linha, pá, ó, movimentação, foi, rompeu a linha, provavelmente não vai mais romper, aí você espera o start na outra região, ó. Aí vende, com o alvo aqui no fundo. Show? Aí continua. Quando ele romper o fundo, quando fizer o pullback, a mesma coisa. Você espera a mesma coisa toda hora. Fica repetindo, repetindo. Só que você tem que ter paciência para esperar ele te mostrar. Beleza, galera? Então, se você quiser se aprofundar nesse conteúdo, quiser um passo a passo mesmo, você adquire o seu livro aí. Não perca a oportunidade aí, porque está no preço promocional e vale muito a pena, porque com certeza, se você aplicar o que está lá dentro, você vai ter resultados. Beleza? Então, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu comentário do que você achou desse vídeo, temas para novos vídeos. E é isso, galera. Tamo junto. Um abraço e fiquem com Deus.